Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gilson de Freitas, falo do canal Curse Agora. Então, referente ao curso de Arduino RF433, na aula de hoje estaremos fazendo a codificação do módulo transmissor no Arduino Uno. Ou seja, eu vou estar fazendo a explicação, dessa codificação ali, abrindo o código do Arduino. Mas não se preocupem, eu vou estar fazendo aqui, mostrando. Se você não tiver o código, depois no final da aula eu vou te mostrar o link ali de como você baixar esse código prontinho. Caso você já quiser ir olhando o vídeo e digitando, ok, você já vai aprendendo também. É muito bom esse procedimento, tá bom? Bom pessoal, aqui estou com um código aberto, RF433 envia, a minha versão 1.8.8, ok? Aqui o nome do arquivo. Então pessoal, aqui eu deixei alguns comentários referente ao seguinte: esse código RF433, você pode utilizar também o 315 para Arduino Uno e também para o Nano, tá? Se você for utilizar o receptor, está aqui, ó, você pode usar o pino 11 e no caso do transmissor o pino 12, que é o pino de dados. No entanto, você pode estar trocando isso aqui, ó, caso você estiver utilizando a biblioteca Virtual Wire, ok? Então pessoal, aqui eu vou estar mostrando para vocês a questão das diferenças entre elas. Aqui é uma biblioteca que era muito utilizada, tem muito código pronto aí na internet, então por esta razão aqui eu estou mostrando ela, tá? Mas existe a RadioRead, que é uma biblioteca mais robusta, tem mais recursos, tá? E ela funciona de Arduino Uno para ESP, ou seja, um monte de outras placas aí você pode estar fazendo a mesma codificação e ela fica praticamente genérica, né, para todos os tipos de placa. Essa daqui é mais recomendada para Arduino Uno, Nano, né, e outras placas ali da Arduino, Arduino Mega, Pro, enfim, essas outras placas aí, da própria Arduino. Uma grande vantagem dela que eu achei foi o seguinte: você poder estar escolhendo o pino qual você quer trabalhar. Se você utilizar o transmissor, então se define o pino. Se utilizar o receptor, você escolhe o pino também. No caso, eu já deixei pronto aqui para ESP8266. Se você estiver utilizando o módulo receptor, você vai alimentar a placa lá com GND, os 5 volts, porém você não tem 5 volts nessa placa, então você tem que estar elevando a tensão através de um regulador de tensão, tá? Mas o importante aqui entre o receptor e o transmissor, se você estiver utilizando aqui a ESP8266, no receptor você vai ter que utilizar o pino D4, tá? Que é o GPIO 2. E se estiver utilizando o transmissor, você tem que usar o pino D2, que é o GPIO 4, ok? Se você estiver utilizando Super Heterodyne receptor, você pode usar 5 volts lá sem problema, porque o range lá da tensão vai de 3 a 5 volts. Se você estiver utilizando o transmissor, cuidado, olhe na tua montagem ali no teu esquemático. Se você tem esse cara, você bota lá no pino 3.3, porque a tensão vai de 2 a 3.6 para você não queimar o seu módulo, tá bom? Outros comentários aqui, o autor, Gilson de Freitas, contato aqui meu telefone, sou de Rondonópolis, Mato Grosso. Se você aprender esse curso aqui, mas falar, cara, eu queria dar uma alterada aqui, mas eu não sei, meu nível de programação é baixo, pessoal, tá aqui um link, tá? Sobre referência de programação, onde eu pego toda a parte de Arduino lá, de programação, e explico todos os comandos ali passo a passo. Então você fazendo esse curso aqui, com certeza você vai estar melhorando e muito. Quem tiver dúvida, manda um WhatsApp para mim, eu entro em contato, eu vou te dar algumas explicações aí, tá bom? Começando. Se a gente quiser utilizar uma biblioteca que não está dentro do próprio Arduino lá, o que a gente tem que fazer? Declarar ela. A gente vai fazer o seguinte, ó, include, tá, virtualwire.h. É obrigatório essa linha aqui de codificação, caso a gente queira estar trabalhando aí com o módulo, de transferência de dados. Também no caso da recepção, transmissor e receptor. Fazendo isso, a gente está fazendo o quê? Está trazendo todos os recursos dessa biblioteca para dentro desse código, para dentro desse sketch do Arduino. Aí aqui é o seguinte, eu criei algumas variáveis, tá? Para poder estar trabalhando com essa estrutura aqui, vou estar explicando.
Então, nessa declaração de variáveis, eu criei uma variável chamada mãe, né, que vai ser a nossa placa mãe, a nossa placa principal, e o tipo de dados dela é unsigned long. Porque se eu estivesse utilizando inteiro, inteiro vai até 32.000. Então eu comecei aqui com 100.000. Para que isso, pessoal? Porque digamos que você pega esse mesmo código aqui que é utilizar na casa de um cliente, ou então você pega um prédio lá para poder fazer. Aí você vai ao apartamento 1, apartamento 2, apartamento 3, então de repente vai dar probleminha. Então já comecei aqui como 100. Se você fosse pegar o apartamento 1, apartamento 2, então você poderia colocar aqui ó, 1, 2, né, 3, mas a placa principal começaria daí, tá? Ou então 101, entendeu? Primeira placa, alguma coisa nesse sentido aqui. Para quê? Para que quando você transmitir alguma informação dessa placa mãe, você vai transmitir para uma outra, um arquivinho do Arduino lá, uma outra plaquinha, que lá do seu portão, do seu quarto, da sala, da cozinha, da área de serviço, enfim. Então, para ela poder identificar de qual placa mãe eu estou recebendo essa informação. Para qual placa filha, para a tomada 1, para a tomada 2, para a tomada 3 que eu quero enviar o código para acender o LED, entendeu? Então, se você tiver vários apartamentos, como se ela tiver antena ali, ela atravessa, né, paredes dessas ondas eletromagnéticas aqui e vai acender ou apagar placas ou circuitos de outro apartamento. Então, para que isso não ocorra, pessoal, né, se você instalar placas próximas ali, então eu criei essa opção aqui para a gente meio que fechar o circuito, criar um sisteminha específico para cada ambiente, ou de cada usuário, ou cada apartamento, enfim, tá bom? Então, coloquei como 6 dígitos ali. Eu já criei então filha 1, filha 2, filha 3, caso a gente tenha mais de uma placa para testar aí, umas plaquinhas de Arduino, ok? E coloquei a opção todas, ok? Desde que venha daquela placa mãe, para, por exemplo, eu quero acender todas as lâmpadas, desligar todas as lâmpadas. Então, vai atuar em todas essas de uma única vez quando eu utilizar esse código aqui na variável todas, tá bom? Então aqui com a variável mãe, as filhas e todas declaradas, caso quiser, quero aumentar uma, como é que faz? Você vem aqui, pessoal, copia e cola, essa aqui vai ser a filha 4, entendeu? E aqui o final vai ser 4. Claro que lá na hora da placa filha 4 você tem que programar para dizer para ela que é a placa filha 4, ok? Então apaguei aqui, beleza. Esse comando aqui eu achei interessante porque ele facilita na estrutura de dados. A gente consegue pegar uma quantidade de informação, empacotar como se fosse em um objeto, né? E mandar isso tudo de uma única vez. Então aqui quando eu coloco struct, eu estou criando um tipo de dados, ou um tipo de objeto no caso, né? E dentro desse objeto eu declarei aqui, ó, placa mãe, placa filha, qual que é o pino, qual que vai ser o valor desse pino, vai ser 0 ou 1, né, ligado ou desligado. Eu posso colocar uma variável e dados. Mas observem aqui, pessoal, que está tudo como formato inteiro ou float, não tem string, não tem char. Foi um contra, né, que eu encontrei ao utilizar essa virtual wire aqui. Por esta razão, eu procurei uma outra biblioteca mais robusta, a RadioHit, que eu vou estar explicando depois, e a estrutura vai ser um pouquinho diferente. Então aqui ela só aceitou, né, partes inteiras ou flutuantes. String char não funciona. Eu poderia colocar aqui casa 118, que o número da minha casa. Não consegui, então eu tive que colocar esse tipo de codificação aqui, ok? Então quando eu declarei aqui a variável placa-mãe, qual o tipo dela? Unsigned long. Um tipo inteiro, formato longo, porém somente com sinais positivos, ou seja, a partir do zero em diante. Não vai pegar menos 32.000 até 32.000 positivo. Quando eu uso unsigned, eu estou utilizando somente a parte positiva dessa faixa de numeração. Quem quiser saber mais sobre isso, olha o curso aqui. O mesmo eu fiz para a placa filha, int. Poderia ter usado byte, que é até 255, a gente não tem toda essa quantidade de pinos, né, no Arduino. Int, que é o valor, se vai ser 0 ou 1,
int variável, a gente pode declarar um tipo de variável. Toda vez que eu mandar 5 aqui nessa variável, eu sei que vai ser, por exemplo, o meu motor do portão, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Float, de repente eu quero dados tipo umidade e temperatura, né, que é valor quebrado 37,5. Então eu preciso de um tipo de dados que seja flutuante. Ah, Gilson, mas eu posso estar criando um tipo de dados, dados 1, dados 2, para tipo umidade, temperatura, frequência, alguma coisa nesse sentido? Pode, pessoal. Você vem aqui, né? Temp, float, umidade, ok. Lembre depois, tá, de estar passando informação aqui para esses caras e lá na placa que vai receber isso aqui também a estrutura esteja igual, tá? Se você alterar aqui, cuida disso aqui, ó. Por exemplo, aqui embaixo eu estou fazendo a chamada a esse tipo de pacote de dados, ok? Então vamos só tirar aqui para voltar ao original. Caso você quiser aumentar, a gente aumenta. Então aqui criou um objeto com o nome tipo pacote e definiu para ele placa mãe, placa filha, pino, valor, variável, dados. Aí aqui, não tem quando a gente declara uma variável? Declarei uma variável chamada todas do tipo unsigned long, ou seja, aqui eu criei uma variável, que é tipo um objeto, chamado pacote, mas de qual tipo? Inteiro, flutuante? Não, com tipo pacote, que daí ele carrega tudo isso daqui para dentro desse cara. Aí aqui nós temos void setup. Aqui, ó, WV, que vem de virtual wire, ok? Set tx pin, ou seja, como eu estou utilizando o módulo de transmissão, então eu configurei o pino tx e coloquei o pino rf, que lá em cima eu declarei como 12. Então aqui eu defini o pino de dados para a transferência do módulo transmissor. Aí nós temos aqui WV de Virtual Wire, set para setar, fazer a configuração, PPT inverted true, habilita para poder. Como assim? Pessoal, não sei se vocês já ouviram, já viram aqueles módulos não, aqueles rádios, né, amadores, com a pessoa câmbio, aí pressionava para poder falar. Então esse comando aqui é praticamente, seria mais ou menos isso, né? Ele está como se fosse pressionando para falar assim, ó, câmbio, né? Aí permite para outra pessoa estar falando. Então habilita o recurso para poder falar. Como a gente não vai ter um botão, ó, posso falar agora? Posso falar agora? Ó, agora é minha vez. Posso falar agora? Então o pessoal não tem isso. Então o módulo ele não vai ter essa situação. Quando precisa mandar, ele vai mandar. Então a gente deixa ele habilitado como true. Isso daqui. Virtual Wire, né? VW underline setup 2000. Isso daqui configura a velocidade da transmissão. Ela pode ser utilizada até 4000. Isso a gente viu lá na especificação de cada módulo, ok? Ah, mas por que eu coloquei 2000? Para que ela vá mais lenta. Eu só vou estar ligando um LEDzinho, desligo alguma coisa. Quanto mais rápido a gente colocar isso daí, pode ter mais perca, né, de informação. Então, você vai testando. Tá? Se você quer que você precise de uma informação mais rápida, você coloca mais lá. Se quer menos, coloca menos. Mais informação, tipo, liga uma lâmpada, puxa um dado de uma temperatura. Cara, não precisa. Geralmente é quando você precisa de um encoder, precisa medir velocidade, ou seja, coisas que utilize mais de uma vez por segundo lá. Então é interessante você aumentar de repente. Mas testa para saber se não está tendo ruído, não está tendo perca de sinal. Porque quanto mais rápido, mais perca de sinal dá. Ok? E aqui seria o biguinho. Quem já programa em Arduino sabe bem o que significa isso daí. Seria para habilitar a questão do monitor serial, né? Esse carinha aqui, como não tem a placa conectada ali, ele não deixou, mas seria um monitor serial para a gente mandar dados para a placa, fazer tipo uma interação, né? Quando é Arduino Uno é 9600, se for a placa ESP8266, a gente vai estar utilizando aí 115.200, tá? Como é Arduino Uno, 9600. E aqui, pessoal, eu criei uma função, tá? Enviar RF. Por quê? Porque aqui embaixo, ó,
eu estou usando um código. Então, quando eu quero usar alguma informação, quero transmitir, ó, liga o LED 1 lá da placa, ó, liga a luz da cozinha, desliga a luz da cozinha. Então, para não ter que fazer toda hora isso daqui, ó, seta o pino, faz isso. Então, o que que eu fiz? Né? Ou fazer tudo isso daqui, ó, né? Porque isso daqui a gente faz uma única vez no setup. Mas para não ter que ficar fazendo aqui o pacotamento, passa a placa, passa isso, passa aquilo, passa aquilo. E aí depois envia e aguarda. O que que eu fiz? Criei toda essa função e aqui eu só faço a chamada dela passando os dados. Então, mãe já está declarada lá e definido o tipo, o valor para ela, de cada filha também, né? Então, só passo lá o valor da placa mãe, da placa filha, por exemplo, pino 10, o valor 1, variável 1 e o tipo de dados lá, né? O valor dos dados como 38.3, como se fosse simbolizar a temperatura, né? Daí dou um espacinho, daí depois mando para a placa 2, mando para placa 3 e daí desligo todos, né? Os pinos 10, jogo 0 para todos eles, para todas as placas, tá? Então por isso que eu pedi para vocês lá, pessoal, se preocupe por enquanto só em montar o circuito do transmissor e do receptor. Depois a gente vai colocando o botão, colocando o LED lá, tá? Mas voltando aqui, eu posso fazer uma função no Arduino só para tipo soma, né? Aí você passa dois valores lá, ou então executa tal coisa, ele executa. Mas quando eu preciso estar passando o valor para essa função, eu tenho que declarar lá ela. Então, enviar RF, né? Eu tenho que ir lá mandar os dados da placa mãe. Mas espera lá. Eu não poderia jogar string aqui? Depende. Qual o valor que eu vou jogar aqui? Se placa mãe aqui, ela é qual tipo? Ela é um signed long. Então, para não ter dados corrompidos, você cria na mesma estrutura aqui, ó. Um signed long. Placa mãe. Placa filha. Eu vou jogar lá os dados da filha 1, da filha 2, da filha 3. São variáveis? São. Qual que é o tipo dela? Um signed long. Joguei aqui. Aí a questão do pino, int, criei como int, valor, que vai ser 01, tipo liga e desliga, variável se a gente precisar, e dados como float, coloquei lá. Então o que eu fiz? Eu tinha criado o variável objeto pacote, né, com a estrutura tipo pacote. Então aqui eu coloquei pacote.placa-mãe recebe esse dado aqui. Pacote placa-filha recebe a placa-filha. Pacote pino recebe pino. Pacote.valor, que seria esse cara aqui, ó, né? Valor, variável e dados. Então, fez o empacotamento de dados. O que eu faço? Codifico esse pacote para envio. Essa variável aqui, essa função virtual while underline send, o que ela está fazendo aqui? O tipo de dados que ela precisa aqui é o int 8 underline t com asterisco. Ou seja, pessoal, ela precisa desse tipo de dados. Então o que faz? Para a gente converter esse pacote aqui, a gente faz tipo uma conversão de dados. Então a gente coloca aqui entre parênteses, ó, tá vendo que ela, ó, wsend abriu parênteses aqui e encerrou lá. Só que dentro o que a gente tem? Ó, o int t asterisco. Então converte para esse tipo, essa estrutura de dados aqui. Qual o valor? Tudo que está em pacote. Só que daí a gente tem que especificar esse e-comercial. Caso contrário, ele não consegue. Ele pega essa posição desse pacote e joga para a conversão desse tipo de dados, que é um dado primitivo lá do C. E daí ele precisa, essa variável aqui precisa o quê? Essa função desse tipo de dados. Então a gente fez a conversão e precisa do tamanho desse pacote de dados. Então a função sizeOf retorna o tamanho, né, da posição, o tamanho do pacote de dados que a gente tem aqui, ok? Então fazendo isso, ele vai enviar os dados para alguém.
vai enviar. Não importa se tem alguém recebendo esse sinal, não. Ele vai enviar. Se tiver alguém escutando, vai ouvir e vai executar. E depois aqui, virtual wire, white, tx. Aguarda a transmissão. Isso daqui vai fazer o quê? Ele leva um tempo. Quanto maior o pacote de dados, maior a quantidade de informação, mais um pouquinho de tempo vai precisar, né, para poder estar enviando. Então ele aguarda ser enviado para que seja liberado para uma próxima execução, para um próximo envio de dados, ok? E aqui no void loop, então a gente tem a função, configurou o módulo de transmissão, empacotou os dados, né? Criou a estrutura, e a gente faz aqui a chamada, enviar RF. E aí a gente faz o que? Em vez de fazer tudo isso daqui para cada um desses, ó, né? A gente criou a estrutura, depois só passa numa linha, ficando mais fácil. Só que a gente tem que lembrar de passar na estrutura e na ordem correta. Mãe é o primeiro, filha é o segundo. O número do pino, aqui eu usei 10. Então, valor com valor, variável, variável, dados, dados, ok? Então, sempre na mesma ordem e mesma quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ser a mesma estrutura, a mesma ordem, tá bom? Aí se eu não passar isso aqui, vai dar um erro falando, ó, tal dados não foi enviado, estrutura inválida, alguma coisa nesse sentido. E esse delay aqui é um tempinho. Então, o que eu estou fazendo? Mandando para a placa 1, no pino 10 eu passo o valor 1, que é para ligar. Para a placa 2, pino 10, 1, liga. Então vai ligar o LED da placa 1, da placa 2, da placa 3. E depois eu mando um código para todas as placas, para o mesmo pino, né? Pino 10, pino 10, pino 10, para apagarem todos eles de uma única vez. Tá bom? Pessoal, quem ficou com dúvida aqui pode perguntar. Eu sei que a aula foi um pouco extensa, porque eu expliquei tudo ali, tá? Quem quiser pode digitar ali, ou se não, pode estar baixando esse código ali do jeitinho que está aqui, prontinho. Agora eu vou ensinar vocês como baixar. Então, pessoal, copie aqui ou então digita esse endereço aqui lá na barra de endereço do seu navegador. Abre lá o Internet Explorer, o Google Chrome e copia isso aqui e cola lá. Ou digita, né? Digitando o código lá, pessoal, aquele link, ó, vai ficar assim e vai trazer aqui pra gente toda essa. Daí você rola aqui um pouquinho para baixo, tem lá 01, tá? A gente vai colocar na ordem. RF433, Arduino Uno e Nano, serve para os dois. Então quando você clica lá, ó, a gente está usando o módulo de transmissão, então é esse aqui, ó, envia. Quando clicar aqui, ó, você pode clicar nele, que é o hino. Você pode estar copiando aqui, tá? Seleciona aqui, vai ter lá embaixo, né? Copiar, aí você abre seu Arduino e pode estar vindo ali, né? Se não tiver nada, vem aqui e cola, prontinho. E vai estar prontinho ali para você poder fazendo a utilização. E agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente tem que vir aqui, ó, ferramentas, a placa, geralmente ela vem selecionada 1, se não tiver, você vem aqui e coloca Arduino barra Genuino Uno, a porta, poxa vida, por que só está aparecendo com 1? Não tem, mas está conectado, seu USB lá na... Não tá. Então o que você tem que fazer? Pega lá o seu cabinho do Arduino, espeta no seu Arduino Uno e a outra porta USB você conecta lá no Arduino, lá no seu computador. Aí o que acontece? Agora que importa, às vezes ele reconhece automaticamente, às vezes não. Então o que você tem que fazer? Vem aqui em porta e confere se realmente está lá na Arduino Uno. E aí você confere, né, qual que é a porta com. Se tiver nessa aqui, ó, ela não vai dar certo na hora de transmitir. Vamos supor que eu vou jogar esse código para a placa. Vai dar um erro. Pelo menos é para dar. Aqui embaixo está carregando, né? Só que só está dando carregando. Vai esperar, esperar, esperar.
vai dar erro, a sua placa não vai piscar porque não está fazendo a transferência de dados, tá? Então vai dar erro ali. Qual que é o correto de se fazer? Vem aqui, porta com 10, ok? E agora o que a gente tem que fazer? Tinha ocorrido um erro, né? Então agora a gente acertou aqui a placa, a porta, e manda fazer o carregamento, transferência de dados. Beleza, pessoal, deu carregado. Ele já está funcionando o meu módulo. Porém, eu não tenho módulo receptor para poder, não joguei a codificação para ela, né? Então eu tenho que aguardar agora. Vamos para a próxima aula aprender como codifica para poder recepcionar o sinal, os dados que estão sendo enviados através do meu transmissor. Até mais. Tchau, tchau.